Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você já ouviu essa frase? De um influenciador muito famoso que compartilhou com o Brasil. Eu quero saber, me diga aí, quem é responsável por consertar as coisas na sua casa quando elas se quebram? Por colocar a casa em ordem, colocar as coisas no lugar? Quem aí restaura quando está se destruindo, se deteriorando? Quem é que arruma? Quem é que conserta? Houve uma fase na minha vida, no início do casamento, em que nós vivíamos em uma extrema escassez, muita escassez mesmo. Houve um período que nós precisamos de ajuda da igreja, de cesta básica. Eu não me envergonho de dizer isso, porque nessa fase de escassez eu experimentei da provisão de Deus. Ele não nos deixou passar fome, mas nós precisávamos de ajuda. E por muito tempo nós vestíamos de bazar, eu, meu marido e meus filhos, minhas 3 filhas, com um recém-nascido. Ainda eu tenho 4 filhos e nós vestíamos de bazar. Sabe aquela roupa que vem para a igreja para ser vendida baratinho nas feiras de missões? Por anos nós nos vestimos com as roupas do bazar da igreja. E eu aprendi a costurar para restaurar as nossas roupas, para não deixar as minhas filhas sair rasgadas, descosturadas, com roupa maior do que o tamanho delas. Eu aprendi a costurar. E elas nunca foram para a escola carregando material numa sacola. Eu comprava pano de saco, sabe aquele pano branquinho, baratinho? E eu confeccionava as bolsas delas. Pintava ou bordava e elas iam para a escola com as bolsas bonitinhas. Por que eu estou citando isso? Porque nessa época nós morávamos numa casa de favor. Mas era uma casa tão simples, mas tão simples, mas tão simples que não tinha banheiro, para você ter noção. Não tinha um lugar de lavar roupas, era tudo muito no improviso. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a realidade de muitas pessoas, muitos casais, muitas famílias no Brasil. Uma realidade de escassez, de falta. Uma realidade em que as coisas se quebram porque elas não têm qualidade, porque muitas vezes já foram conseguidas de segunda mão, porque precisam constantemente ser restauradas. Porque a casa que tem muitos filhos, e eu tive 4, eu sei bem como é que funciona, as coisas saem do lugar com muita facilidade. As crianças tiram as coisas do lugar. Uma casa que não é nova, que não é reformada constantemente, as paredes se deterioram. Muitas vezes nem tem um piso de cerâmica. Essa é a realidade de muitas famílias. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Para muitas pessoas é um sonho. Mas por que eu mencionei essa fase difícil da minha vida? Porque eu nunca me acomodei na miséria, na escassez, na falta. Eu sempre almejei, eu sempre sonhei, eu sempre projetei, tive como meta de vida viver em um ambiente agradável, viver em uma casa agradável. Eu quero dizer que isso é tão importante, que é mencionado de várias formas por Jesus na palavra de Deus. E eu poderia estar falando com o título de A Vida Comum do Lar. É incrível porque em 1 Pedro 3,7 diz assim a palavra do Senhor: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Essa é a Bíblia. É a Bíblia que traz uma palavra de zelo e de recomendação aos maridos. Vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? É o dia a dia. É aquilo que fazemos como família dentro do nosso lar.
é preparar o alimento e comer, é organizar a casa, é restaurar, é consertar, é colocar as coisas no lugar. Não é obrigação só da mulher, é obrigação do marido e dos filhos. Na medida que eles vão crescendo, eles precisam aprender a cozinhar o seu alimento, a limpar o fogão, a organizar a pia, a varrer, a limpar, a guardar as suas coisas desde cedo, a guardar os seus brinquedos. Imagine crianças que só tiram as coisas do lar, vai sobrecarregar a mãe ou os pais. A obrigação não é só da mãe. A restauração não é só da casa. A obrigação de restaurar não é só da mulher. Às vezes o próprio casamento precisa de restauração. As coisas precisam voltar para o lugar, para a ordem de prioridade. O trabalho é importante, mas eu preciso encontrar tempo para os meus filhos. Eu preciso encontrar tempo para o meu esposo, para a minha esposa. A casa é importante, o cuidado da casa é importante, o zelo pela casa é importante, extremamente importante. É o ambiente em que vivemos. A desordem atrai até mesmo demônios. Eu quero dizer para você que a desordem, a sujeira, a bagunça, a confusão, os desentendimentos, os conflitos, a falta de atenção abre brecha para ações malignas, para destruir a família, para que o lar seja desagradável a ponto do marido não querer voltar para casa, do filho não querer ficar em casa, preferir ir para a rua, para os seus amigos. O lar, a nossa casa precisa ser um ambiente saudável. Eu constantemente oro, Deus, que a tua presença seja constante. Que as pessoas que cheguem na minha casa sintam a tua presença. Que haja paz dentro do meu lar. Os conflitos virão? Sim, virão. Mesmo na família, que é feita por pessoas que se amam, que devem se amar, se respeitar, compreender um ao outro, se ajudar, ainda assim existem conflitos no lar. E quando existem esses conflitos, é preciso que alguém se posicione para resolver esses conflitos, para colocar as coisas no lugar. Menino, você tem que respeitar sua mãe. Filha, eu não aceito que desrespeite seu pai. Colocar as coisas no lugar não se trata só de objetos, mas se trata da ordem de prioridades, do respeito, da honra, dos momentos que são especiais, do sentar à mesa, do conversar, do escutar, do corrigir, do aconselhar, do acompanhar, observar. Isso é demonstração de amor no dia a dia. Isso é a vida comum do lar, que a palavra de Deus orienta os maridos. Parece que ele já sabia, né? Como a cultura colocaria esse homem como alguém que sai para trabalhar em casa como provedor, para buscar o alimento, para sustentar a família, mas quando ele chega em casa, ele só quer descansar. E às vezes a mulher, ela está tão exausta, tão cansada de lidar com os filhos. Os filhos às vezes já até se cansaram de ouvir a voz da mãe, de tanto que só ouve ela. O pai tem a obrigação de aconselhar os seus filhos, de corrigi-los, de sentar com eles e ajudar a fazer uma tarefa, de ir a um passeio, de ir a uma reunião da escola, de ordenar que coloque os seus brinquedos no lugar, de conversar com aquele adolescente que já está namorando. A responsabilidade não é só da mulher. Eu já vi brigas, eu já vi situações de brigas entre casal em que o marido lança em rosto da mulher: a culpa é sua por essa menina ter engravidado. A culpa é sua por essa menina não respeitar, por não parar em casa, por ser desobediente. Que história é essa, homem? Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida. Você é tão responsável pelos seus filhos, pela sua casa, como a sua esposa. Se for necessário, divida as tarefas. Mas quem é que vai restaurar as paredes? No caso aqui em casa, sou eu e o meu esposo.
Até os meus filhos, eles sabem fazer isso. Pelo menos uns 2 sabem. Restaurar as paredes. Que está caindo, ó. Vamos consertar isso aqui. Pintar. Passar uma pintura na parede que está suja, borrada. Que dá aquele aspecto de frieza na casa. O marido é quem vai restaurar aquela perna de mesa que está folgada. As coisas que estão se quebrando, se desajustando. É responsabilidade dos 2. Assim como a casa precisa de manutenção e restauração, assim também o nosso casamento. E aí eu te pergunto, o que está precisando de restauração na sua casa? Dá uma olhada no terreiro, no pátio, no quintal, as paredes. Dá uma olhada no teto, a sujeira, o que está fora do lugar. Não é porque você não tem tudo ou porque as coisas são simples. Não é porque a sua casa é uma casa que não é a que você sonhou ter, que você vai deixá-la largada, desorganizada. Às vezes a mulher desgosta, não dá conta, então ela precisa de ajuda. Ela precisa de um renovo, de um olhar diferenciado para aquilo que ela tem. O nosso lar é precioso, mesmo que ele seja simples. A nossa família é preciosa, ainda que seja difícil de lidar, que tenha dificuldades para serem superadas. Mas nós não podemos desistir. O vídeo anterior era naquele versículo que diz, o Senhor dizendo a Josué, ser forte e corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso para fazer conforme eu te ordenei. Lute pela sua família, não desista não. Busque ajuda, se prostre diante do Senhor, se ajoelhe diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, traz da tua paz para o meu lar. Me ajuda a restaurar a minha família. Me deixa fazer, ter a bênção de ser uma boa esposa, de ser um bom esposo, um bom pai, uma boa mãe. Marido, deixa a tua mulher ser uma boa mãe, ajuda ela, deixa ela ser uma boa dona de casa, mas ela para fazer, para ter isso como algo bom, mais leve, ela precisa de ajuda. Que seja o Espírito Santo de Deus a nos abençoar, a nos conceder a bênção de nos tornar mulheres, esposas, mães, de tornar você um homem, pai bom, sábios. Que o Espírito Santo de Deus seja contigo e que a vida comum do lar seja agradável. Que não seja um fardo, que não seja um peso, que não seja motivo de reclamação, de murmuração, de maldição. Que a vida comum do lar seja algo agradável. É o lar de vocês, é a família de vocês. Se está precisando de restauração, que vocês se unam. Se é o amor que está precisando de restauração, que vocês se unam para reconstruir juntos, para consertar, para que venha um renovo dos céus. Sejam fortes e corajosos para restaurar, para reconstruir, se for necessário, a sua família, o seu lar. Curta esse vídeo, compartilhe, que o Senhor abençoe a sua família.